Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nono ano, vamos para mais uma correção do capítulo 3, sessão extra. Vamos lá? A número 5 ele fala para nós o seguinte: resolva a expressão. Então eu tenho uma raiz quadrada de 3 multiplicando uma raiz quadrada de 60, que divide uma raiz quadrada de 2, que multiplica uma raiz quadrada de 18. Isso tudo dividido por raiz quadrada de 20, que multiplica a raiz quadrada de 6, que divide a raiz quadrada de 3. Então, o que nós iremos fazer? Se nós pararmos para analisar o meu numerador, todos eles têm raízes, todos eles possuem raízes quadradas. E há a operação só de multiplicação e divisão entre eles. Então, nós iremos fazer o seguinte: eu vou colocar todo mundo num único radical, ou seja, eu vou colocar a raiz quadrada, vou aplicar uma propriedade da radiciação, que multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice repete o radical e multiplica ou divide o seu radicando. É o que está acontecendo aqui, ó. Raiz quadrada de 3, que multiplica 60, que divide 20, que divide 2, que multiplica por 18. A mesma coisa eu irei fazer no meu denominador, ó. Raiz quadrada de 20, que multiplica 6, que divide por 3. Então, o que eu vou fazer? Ao fazer essa operação, 3, sempre respeitando a ordem, multiplicação, divisão, depois uma outra multiplicação. Então, quando eu fizer 3 vezes 60 dividido por 2 vezes 18, vai dar 1.620. Quando eu fizer 20 vezes 6 dividido por 3, vai dar 40. Só que eu tenho uma divisão de radicais de mesmo índice, tá vendo? Raiz quadrada no numerador e raiz quadrada no meu denominador. O que eu irei fazer? Eu vou aplicar a propriedade da radiciação, colocar todo mundo no único radical, porque eu tenho uma divisão de radicais de mesmo índice. Então, eu vou colocar a raiz quadrada de 1.620 dividido por 40. Só que 1.620 e 40 são dois números divisíveis por 20. Então, eu vou simplificar isso aqui. Então, eu vou pegar 1.620 dividido por 20, vai dar 80. 40 dividido por 20, vai dar 2. 81 dividido por 2, ok? Simplifiquei em cima e embaixo por 20, deu 81 por 2. Chegando aqui, 81 possui raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 81 vai dar 9. Então, nós ficaremos com isso aqui, ó. 9 dividido por raiz de 2. Porém, aqui eu tenho uma raiz no meu denominador. Então, nós aprendemos, toda vez que eu tenho uma raiz no meu denominador, eu tenho que racionalizar. O que é racionalizar? Tirar uma raiz do meu denominador. Então, para que essa raiz saia do meu denominador, eu tenho que multiplicar embaixo, em cima, por raiz quadrada de 2. Então, quando eu fizer 9 vezes raiz quadrada de 2, eu vou ficar com 9 raiz quadrada de 2. Quando eu multiplicar raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2, eu vou ficar com raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, finaliza aqui a nossa operação. 9 raiz quadrada de 2 sobre 2. Ok? Então, a dica importante, a saída final é lembrar que quando eu tenho uma raiz no meu denominador, eu tenho que racionalizar. Ok? Eu tenho que racionalizar para extrair o meu valor de dentro do meu radical no meu denominador. Na número 6, ele quer que eu escreva essa expressão na forma de um único radical. Se eu tenho uma raiz quadrada dentro de uma outra raiz quadrada, dentro de uma outra raiz quadrada, nós aprendemos que há uma propriedade que fala para nós o seguinte: toda vez que eu tiver uma raiz dentro da outra, eu vou pegar os índices e vou multiplicar. Se eu tenho 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu vou ter uma raiz quadrada, vou ter uma raiz oitava de 6. Então, eu vou multiplicar os índices e vou repetir o meu radicando. Então, raiz oitava de 6. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 8 vezes 3, 24. Então, nós ficaremos com raiz oitava de 6, que divide raiz de 24 de 3. Porém, quando eu tenho divisão de radicais de índices diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Quando eu tirar o MMC de 8 e 24, vai dar 24. O que nós iremos fazer? Nós iremos colocar o radical 24, vou colocar as bases 6 e 3 dentro do meu radical, ou seja, o meu radicando 6 e 3.
Quando eu fizer isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, ó, esse índice e vou dividir por esse, ó, 24 dividido por 8, 3. 3 vezes o expoente que está aqui, que é 1. 3 vezes 1, 3. Quando eu dividir 24 por 24, vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, eu vou ficar com 6 elevado a 3 dividido por 3. Aqui eu vou pegar 6 e vou elevar a 3. Então, eu vou pegar 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar 216. 216 dividido por 3 vai dar 72. Então, nós finalizaremos a nossa raiz de 24 de radicando 72. O 72 não tem como sair, então ele vai ficar aqui dentro, ok? Na número 12, ele quer que eu simplifique essa expressão. Então, primeiramente, para eu simplificar, o que é simplificar? Colocar todo mundo no único radical. Então, esse 9 que está aqui fora, eu vou jogar ele aqui para dentro dessa raiz. Então, aqui eu vou estar inserindo um fator externo dentro do meu radical. Ou melhor, dentro do meu radicando. Então, eu vou repetir, ó, raiz quadrada de 3 elevado de 3, raiz cúbica de 9, né? Que multiplica a raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Que esse 3 elevado ao cubo, na verdade, eu apenas fatorei esse 27. Por quê? Porque eu vou deixar todo mundo na mesma base. Olha só que interessante. Quando eu pegar esse 9 e jogar ele aqui para dentro, inserir, ó, era o que eu tinha feito aqui, só que eu fiz esse mais esse passo aqui para decompor esse 27. Então, ao inserir ele aqui, ó, se eu tenho uma raiz quadrada, esse 9 vai ter que passar com o expoente 2. Então, eu vou repetir, ó, raiz quadrada de 3, raiz cúbica da raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, 9 passou para dentro, foi inserido, então ele passou com o expoente 2. Então, o expoente vai ser sempre o valor do índice. Se o índice for 2, o expoente é 2. Se o índice for 3, o expoente é 3. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter 9 ao quadrado, né? 9 ao quadrado e 3 ao cubo. Quando eu fizer esse passo aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar com o 2 que está aqui. Vou juntar essas duas raízes. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 3, raiz sexta, porque 3 vezes 2 é 6, raiz sexta de 3 elevado ao cubo vezes 9 ao quadrado. 9 é o quê? 9 é 3 ao quadrado. Só que eu não posso esquecer que esse 9 está sendo elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 3, raiz sexta de 3 elevado ao cubo, de 3 elevado ao quadrado, que é o 9, elevado ao quadrado. Esse expoente aqui, ó, é o mesmo desse. Esse 3 elevado a 2 é a decomposição de 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, 3 elevado a 2. Beleza? Por que eu fiz isso? Para que eu aplicar uma propriedade da potência, ó. Então, eu vou ficar, ó, na verdade, eu só repeti, ó, raiz quadrada de 3, raiz sexta de 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a quarta. Aqui, na propriedade da potência, multiplicação de bases iguais. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Por que, professor, você fez isso? Porque eu vou inserir esse 3 aqui, ó, dentro desse radicando novamente. Porém, ó, eu tenho um 3 e raiz sexta. Quando esse 3 passar para dentro desse meu radicando, ele vai ter que ficar com 3 elevado a sexta, porque o expoente vai ser o mesmo valor do índice. Olha aqui, ó. Vou ficar com raiz quadrada da raiz sexta de 3 elevado a 7, que multiplica 3 elevado a sexta. Tá vendo? Esse 3 entrou dentro desse meu radicando. Mas quando ele entrou para o meu radicando, ele ficou com o mesmo valor do meu índice, ó, o expoente igual ao índice. Aí aqui está tendo uma multiplicação de bases iguais. Eu vou repetir a base e vou somar o expoente. Então, eu vou ficar com 3 elevado a 13. Porém, aqui vai estar havendo uma multiplicação dos índices, ó. 2 vezes 6 vai dar 12. Então, eu vou ficar com raiz 12 de 3 elevado a 13. Porém, ó, o expoente é maior do que o índice. Então, vai sair um 3 de dentro desse meu radicando. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma decomposição. 3 elevado a 13 é a mesma coisa que 3 elevado a 12 e vezes 3 elevado a 1. Ó, decompus. Por quê? Porque multiplicação de bases iguais, eu vou repetir a base e vou somar o meu expoente. Mas por que eu fiz isso? Porque eu quero eliminar esse 3, eu quero extrair, na verdade, esse 3. Então, eu vou cancelar esse 12 com o índice. Então, vai sair o 3 raiz 12 de 3. Então, essa é a minha resposta final.
Beleza? Então, 3 raiz 12 de 3. Então, essa é a nossa resposta final. Já no número 13, ele quer que eu determine o valor dessa expressão. Mesma coisa. Então, ó, eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2. Então, esse 2 vai vir para aqui para dentro. Então, eu já vou fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui, ó. Quando eu vou inserir esse 2, eu vou ficar com raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 2, ó, esse 2. Esse 2 elevado ao quadrado é esse 2 que estava fora da raiz e entrou para dentro do meu radicando. Porém, ele entrou com um expoente igual ao índice. Chegou aqui, eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12. Vou somar os expoentes, porque eu tenho uma multiplicação de bases iguais. 2 elevado ao cubo. Porém, tudo isso está sendo elevado a 8. Então, esse 8 externo aqui, ó, vai passar para dentro outra propriedade do radical. Ele vai passar para dentro do meu radicando, multiplicando com o expoente 3. Então, ele vai ficar com raiz 12 de 2 elevado ao cubo vezes 8. 8 vezes 3, 24. Então, eu vou ficar com raiz 12 de 24. Simplificação de radical. Vou dividir o índice por 12 e o expoente por 12. Então, 12 dividido por 12, 1. 24 dividido por 12, 2. Nós aprendemos, toda vez que eu divido o índice por um valor e esse índice for igual a 1, significa dizer que o valor saiu da minha raiz. Por isso que eu coloco 2 elevado ao quadrado aqui sem a raiz. Porque nessa divisão aqui, o que aconteceu? A raiz deixou de existir. Então, eu vou ficar com 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Ok? E na número 14, ele fala para nós que se C é raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 8, e D raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 8, eu quero fazer o produto entre eles. Então, eu vou pegar o valor de C, vou multiplicar pelo valor de D. Porém, ao multiplicar esses dois valores, há uma multiplicação de radical de mesmo índice. Então, eu repito o radical e multiplico o meu radicando. Então, quando eu multiplico esses dois radicandos, vou ter que lembrar lá do 8º ano. Né, o produto notável. Isso aqui é um produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença, o que nós iremos fazer? Repetir o primeiro termo e elevar ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Então, eu vou repetir o radical, que é a raiz quadrada de 2. Ó. O primeiro termo, em ambos os parênteses, é 8, então 8 ao quadrado. Segundo termo, em ambos os parênteses, é raiz quadrada de 8. Então, vou colocar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Só que 8 elevado ao quadrado é 64. Raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado, vai cancelar o expoente com o índice, vai sair o 8. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 64 menos 8. 64 menos 8 é 56. 56 dá para eu decompor. Se eu decompor 56, 56 na decomposição nada mais é que 2 ao quadrado vezes 14. Só que o 2 está elevado ao quadrado e o meu índice é 2. Então, esse 2 sai de dentro do meu radicando, ficando 2 raiz quadrada de 14. Ok? Finalizou aí a nossa operação 2 raiz quadrada de 14. Na 15, ele quer que eu racionalize. Esse 15 é interessante, sabe por quê? Porque, repare bem que eu coloquei 35 dividido por 3 raiz quinta de 5 elevado ao quadrado. Quando eu racionalizo por 5 elevado a 3. O índice eu repito, o índice sempre vai ser o mesmo. Por quê? Porque eu tenho que ter uma multiplicação de radicais de mesmo índice. Ponto. É propriedade. Eu tenho que me preocupar com o radicando. Por que eu coloquei 5 elevado a 3? Porque eu tenho que tirar esse 5 de dentro do meu radical. Mas como que eu tiro ele? Fazendo uma propriedade da potenciação. Olha só que interessante. Quando eu pegar 35 e multiplicar por essa raiz, eu vou ficar com 35 raiz quinta de 5 elevado a 3. Olha o motivo pelo qual eu coloquei o 5 elevado a 3 aqui. Porque quando eu pegar o 3, ele é coeficiente numérico, ele não tem nada a ver com a minha racionalização. Então, eu vou repetir o 3 e vou repetir o radical de mesmo índice, raiz quinta, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 3. Olha o motivo pelo qual que eu simplifiquei, eu racionalizei por 5 elevado a 3. Porque quando eu fizer 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 3, vai dar 5 elevado a 5. O meu objetivo de racionalizar é justamente tirar esse 5 de dentro do meu
radicando. Então, ó, expoente igual ao índice, sai o 5 de dentro do meu radicando. Então, eu vou ficar com 35 raiz quinta de 5 elevado a 3, que divide 3 vezes 5. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7, né? E aqui sobra 1. Então, 7 raiz quinta de 5 elevado a 3 sobre 3. Essa é uma possível resposta. Ou eu posso resolver o meu 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 125. Qualquer uma das duas respostas estão corretas, ok? Aí aqui, professor, a mesma coisa. Ó, eu tenho raiz sexta de 3 elevado a 5. Então, por quê? Eu vou ter que racionalizar por 3 elevado a 1. Por quê, professor? Eu sempre racionalizo pelo valor que falta para chegar ao índice. Ó, se eu tenho 5, eu tenho que racionalizar por 3 elevado a 1. Se eu tenho 5 elevado ao quadrado, eu tenho que racionalizar por 5 elevado a 3. Por quê? Porque quando eu multiplicar as suas raízes, eu sempre irei fazer dentro do meu radical uma propriedade da multiplicação de potência de bases iguais. Aqui, ó, vou estar fazendo essa 3 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6, ó, raiz sexta, perdão, raiz sexta de 3. Então, está aqui, ó, 3 raiz quadrada de A, que multiplica a raiz sexta de 3. Embaixo, os índices são iguais. Então, vou repetir o meu radical e vou estar multiplicando ó, o meu radicando. 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 1. Então, vou ficar com 3 elevado a 6.